sei se está ligado. Bom dia a todos. Dar-vos parabéns pelas excelentes apresentações que tivemos hoje. A doutora Armina vai apresentar o tema lesão vacuomular, cuidados na fase aguda. Bom dia outra vez. Mais uma vez obrigada pelo convite, pela organização deste evento. E vou falar então sobre os cuidados na fase aguda e subaguda precoce da lesão medular. A lesão medular, como toda a gente sabe, resulta de um impacto traumático súbito sobre a medula espinhal, ou pode ser outra forma de lesão, que não seja aguda e que pode ser de uma forma progressiva. A divisão entre as fases aguda, subaguda e crónica, há algum consenso, menos na fase aguda e subaguda, até porque a maioria das vezes, quando forem ver alguma coisa escrita sobre isto, vêem normalmente agudo barra subagudo. Há uma dificuldade em definir o que é uma fase aguda e uma fase subaguda. Tem havido nos últimos tempos um melhor consenso e em que se é considerada a fase aguda de horas a dias, ou seja, até haver uma estabilização clínica, quando não é necessário alguma intervenção farmacológica ou cirúrgica, consideramos que aí termina a fase aguda. Depois temos uma fase subaguda precoce, que é após a estabilização até aos 6 meses, uma fase subaguda tardia dos 6 meses aos 18 meses e a fase crónica a partir dos 18 meses. Em relação à lesão propriamente dita, podemos considerar os mecanismos primários e secundários. Os mecanismos de lesão primária, vamos ter um impacto de compressão ou impacto de compressão transitória, quando há uma tração ou quando há uma laceração, no caso das lesões traumáticas agudas. No caso das lesões não traumáticas, os mecanismos são menos vezes agudos, exceto nas lesões vasculares, e que podem ser uma coisa progressiva. O que é que nós temos em termos de fisiopatologia? Da lesão aguda, temos uma ativação dos astrócitos residentes e da micróglica, com infiltração de células imunossanguíneas, há uma resposta neuroinflamatória, os macrófagos também vão aceder ao local do trauma e os linfócitos TIB e vão produzir ainda mais citoquinas pró-inflamatórias. Depois temos os mecanismos secundários, que levam a esta apoptose celular, à desmielinização dos axónios pela descendência valeriana, que depois leva à morte axonal. Depois, posteriormente, há uma remodelação da matriz com a formação da cicatriz glial, que, por um lado, vai limitar a extensão da neuroinflamação, mas, por outro lado, vai inibir a regeneração axonal por impedir a entrada no local da lesão de mecanismos de reparação celular. Além das lesões traumáticas e das outras situações que levam à lesão progressiva da medula, temos aqui algumas situações que importa ver, que são situações que podem causar também mielopatia, nomeadamente a nível do sistema nervoso central. Podemos dividir na medula situações infecciosas, inflamatórias. Tivemos várias lesões medulares, por exemplo, pelo Covid e pela vacina do Covid. Situações imunológicas como a esclerose múltipla e a neuromielitótica, os infartos medulares, o déficit vitamínico é uma coisa mais rara, as neuropatias inflamatórias tóxicas como o conzo, penso que vocês não sabem ou alguns não saberão o que é frequente em África, tem a ver com cianotoxinas produzidas pela raiz da mandioca quando não é devidamente tratada. E existe em algumas épocas em que há mais déficit alimentar em algumas zonas, muitas situações destas que levam a paraplegia ou tetraplegia, mais frequentemente a paraplegia, que muitas vezes, já há uns anos atrás, se confundia com a poliomielite, em zonas não vacinadas. Em relação aos agentes físicos, temos a mielopatia pós-irradiação, depois temos as lesões compressivas, como os tumores benignos ou malignos, metástases, malformações, abscessos, hematomas espondilodistíticos, pelo nariz, e algumas herniações de disco, normalmente quando são bruscas associadas a um traumatismo, e associadas a estenose canalar. A nível de patologia central, cerebral, temos as meningiomas da foice, trombose venosa do seio sextal superior, algumas elas também se confundem com lesões medulares,
e doenças encefálicas multifocais, sejam vasculares ou por metástase. Em outras situações não do sistema nervoso central, que também podem simular ou levar a uma lesão medular, temos as paralisias periódicas por alterações iónicas, as miopatias inflamatórias crónicas, miosites, miastenia graves. Em termos de sistema periférico, o Guillain-Barré pode simular as neuropatias motoras axonais agudas, polirradicopatias e as lesões dos cuidados intensivos. Depois, não neurológicas, a conversão e somatização. Temos alguns doentes que seguimos com estas situações. Há um doente comum aqui ao centro hospitalar, ao serviço de FAR e a nós, que faz muitas vezes crise convulsiva e fica paraplégico e depois começa a andar. E temos as situações metabólicas, que também podem levar a estas situações de lesão medular. Aqui era um bocadinho a repetição daquilo que eu já disse das cascatas dos mecanismos inflamatórios da fase aguda e da fase subaguda. Depois, perante uma lesão medular, temos que classificar o doente. A avaliação é feita de uma forma muito específica, sobre o qual hoje não vou debruçar, só isto era um dia inteiro, quase. É importante fazer esta avaliação para sabermos exatamente o que é que temos, que doente é que temos, e como vai ser a evolução, e daí a protocolação, a folha específica, para nós podermos depois comparar a evolução do doente e estarmos todos a falar a mesma linguagem. O que é que eu vou falar mais especificamente? Então, aquilo que me propus falar sobre a fase aguda, quais são os vários componentes da fase aguda de uma lesão medular e como é que pode ser a nossa intervenção em cada uma delas. Na fase aguda temos um choque medular com diminuição dos reflexos, perda de sensibilidade, com uma paralisia flácida abaixo do nível de lesão, que ocorre em 50% das pessoas. Há uma perda de tono de voz ao motor com hipotensão e bradicárdia e alterações da termorregulação. Isto são os sinais clínicos que temos um choque medular, um choque neurogénico, com velas de dilatação periférica, dilatação venosa e baixa débito cardíaco. E para resolvermos esta situação, o que é que nós temos? Em termos de déficit motor, temos que ver exatamente qual é o nível de lesão, não é? O que é que vamos ter abaixo. Normalmente, se for uma lesão cervical ou torácica alta, vamos ter alteração a nível de membros superiores e tronco, alterações da marcha, incapacidade para a marcha, e para intervirmos a este nível, o que é que nós temos que fazer? Mobilização para manter amplitudes articulares, fundamental quando há resposta à estimulação elétrica neuromuscular para impedir a atrofia, porque podemos ter uma lesão transitória com recuperação posterior após a saída do choque medular e precisamos de manter os músculos funcionais, posicionamento para evitar contraturas. Em relação às alterações da sensibilidade, que vai ser total ou parcial, dependendo do tipo de lesão, temos as várias sensibilidades que têm que ser testadas, o que é que temos, sobretudo, o risco de lesões cutâneas, da ultraexpressão e as alterações vasomotoras da pele. Fundamental a utilização de colchão anti-escara, mas não é só isto. Isto é tão importante como isto, ou seja, as alternâncias de cúbitos de 3 em 3 horas ou menos, de acordo com a tolerância do doente, o correto posicionamento para evitar as zonas de pressão, reduzir a fricção nos posicionamentos, massagem com creme hidratante a cada posicionamento, que, segundo me constou aqui há uns tempos atrás, deixou de ser feito, porque houve umas indicações quaisquer que já não se fazia assim. Isto era fundamental. A vigilância do revestimento cutâneo, pelo menos uma vez por turno, e mais se for um doente com maior risco. Os cuidados com as fontes de calor, temperatura da água de banho, o banho diário é fundamental, com uma secagem muito cuidadosa de todas as zonas da pele, nunca deixar o doente com zonas de umidade, e isso implica uma gestão esfincteriana precoce para evitar perdas e deixar então zonas de umidade que vão levar às úlceras de pressão, e, fundamental, uma gestão proteica adequada e uma hidratação também adequada. Não em excesso, porque senão depois temos os problemas, como aqui podemos ter na parte pulmonar. Dependendo também do nível de lesão, obviamente vamos ter alterações respiratórias graves se forem muito altas. Atenção aqui ao diafragma. Perdão. Inervação C3, C5. Acima deste nível, vamos ter a necessidade de ventilação, porque não há mesmo nenhum dos músculos respiratórios a funcionar e, portanto, temos que ter aqui atenção também aos músculos respiratórios acessórios, a tosse, se é eficaz ou não eficaz, e ver se nós temos uma dependência de ventilador ou não. A intubação leva a um aumento do risco de infecção respiratória e podemos ter esta situação do edema pulmonar neurogénico
como por excesso de aporte de líquidos e mesmo pela parte das alterações da fase do choque modular e o choque neurogénico inicial. Então, avaliar padrão respiratório, eficácia da tosse e saturação de oxigênio, entubar e ventilar se não tivermos uma respiração eficaz, prevenção da pneumonia associada ao ventilador, que se não é 100%, há de andar lá perto, a elevação da cabeceira ou inclinação total da cama se o doente ainda não tiver feito a estabilização cirúrgica da lesão vertebral, no caso de ser uma lesão traumática. Quando permitida a posição de sentado, usar a faixa elástica abdominal, administrar oxigênio. Isto aqui é muito importante. Prevenir a distensão abdominal, mais uma vez, a parte da gestão esfincteriana é muito importante. E na fase aguda, que já vamos ver, também, se houver uma paresia gástrica, a intubação gástrica. A cinesioterapia ou fisioterapia respiratória é fundamental logo na fase inicial da parte, para a recuperação da parte pulmonar e para evitar as tais pneumonias, atelectasias, etc. Se necessário, e muitas vezes é necessário, utilizar o cough assist e pode ser necessário uma ventilação não invasiva, não permanente, mas só periodicamente durante o dia ou durante a noite, consoante a avaliação feita ao doente. Em relação às alterações cardiovasculares, a mais frequente e a que mais visível será a hipotensão ortostática, que apresenta-se em 80% das tetraplegias e em 50% das paraplegias. Há uma alteração importante da circulação periférica, com risco de edemas, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Há disritmia com bradicardia extrema por vezes, sensação de dor cardíaca e a displasia autónoma, que houve aqui uma sessão recentemente, portanto já sabem tudo sobre isto. Então à nossa intervenção, na hipotensão ortostática, o levante progressivo é muito importante, primeiro só a cabeceira da cama, depois o tronco, depois os membros inferiores fora da cama, etc, etc, sempre com mobilização da tensão e dos sintomas. A contenção elástica abdominal e os membros inferiores, meias elásticas ou ligadura elástica é fundamental. Hidratação adequada e pode ser necessário suplemento de sal nos doentes que não são hipertensos. E se nada disto resolver, existe medicação específica que ajuda, se não houver contraindicações, a controlar esta hipotensão ortostática. Em relação às alterações periféricas, a mobilização e a estimulação elétrica, as meias elásticas, a drenagem postural e a heparina de baixo peso molecular para a prevenção das tromboses venosas, assim como do tromboembolismo pulmonar. E no caso das disritmias, pode haver uma bradicardia extrema, estamos a falar de uma frequência cardíaca de 20 por minuto, de 10 por minuto, e que tem a ver com as alterações de desautonomia presentes nestes doentes, e pode ser necessário um pace provisório ou definitivo. Muitas vezes, como as pessoas não têm a noção que isto é uma coisa reversível, implantam logo o pacemaker definitivo, mas pode ser reversível, normalmente é reversível. A sensação de dor cardíaca não está bem explicada, mas muitas vezes tem a ver com a alteração da frequência cardíaca, com esta diminuição da frequência cardíaca e com o próprio músculo, o próprio coração, o músculo pode também começar logo com a sua atrofia. A relação à reflexão autónoma, como eu disse, houve uma sessão recente e, portanto, a maioria das pessoas já estão tem a noção de qual é esta situação, eu só vou dar aqui algumas dicas. Para já, é a única emergência médica em pessoas com lesão medular, porque essa subida da tensão arterial devido a esta resposta simpática massiva não controlada e não contrariada pelo sistema nervoso parasimpático, ou contrariada de forma que dá depois os sintomas de reflexos da bradicardia e das outros sintomas, nomeadamente o flash, as cefaleias, a epiloeração, etc., não são compensados o suficiente e depois pode levar a tensões muito elevadas com hemorragias encefálicas. Já tivemos um AVC por uma displasia, já tivemos doentes com crises convulsivas por displasia, não temos registro de infartos agudos de miocárdio, mas também estão descritos, mas temos nós registros de doentes nossos que tiveram essas situações por uma situação de displasia autónoma, que foi identificada pela família e que os técnicos do serviço de urgência se recusaram a ler o nosso cartão de displasia autónoma para tratar adequadamente. É apresentada pelo Jonathan nas jornadas, este caso. Portanto, terem atenção que os doentes com lesão medular não têm uma tensão arterial normal, têm uma tensão arterial baixa, e temos que ter essa noção do perfil. Uma tensão arterial de um doente com lesão medular é 90-50, 85-45, não é 120-80. Portanto, se ele tiver 120-80, já está com uma displasia. Pode ser sintomático ou não sintomático. Temos o cartão para o doente
para acompanhar sempre o doente, isto já não estamos a falar em fase aguda, mas também já agora ficam a saber, com a medicação que agora está disponível, porque a nifedipina sublingual deixou de existir no mercado e então tivemos que fazer uma adaptação. O mais importante é sempre eliminar a causa. A principal causa são sempre os estímulos da bexiga, depois o intestino, depois a pele, depois vamos ver outras coisas, de acordo com a norma que vai ser publicada, que já tentamos publicar há 2 anos e andar para trás e para a frente, e agora finalmente parece que vai ficar o algoritmo disponível para toda a gente. A única medicação eficaz na prevenção das crises de risco axial é a fenofibenzamina, que não existe cá e que é sempre uma inquietação para comprar, lá de vez em quando consegue-se, outras vezes não. A Comissão de Farmácia, para responder a um pedido deste, demora 4 ou 5 meses e os doentes, entretanto, ficam com sequelas. Em relação às alterações gastrointestinais da fase aguda, temos uma alteração de toda a motilidade gastrointestinal e do controle esfincteriano. Podemos ter úlceras gastroduodenais, as úlceras de stress, a paralisia gástrica e intestino neurogénica. Como é que intervimos nestas situações? Inibidor da bomba de prótons para os riscos de úlcera de stress. Isto é mais um dos medicamentos, há bocadinho estávamos a falar dos medicamentos dos velhos. Este é outro que está na moda, toda a gente usa inibidores da bomba de prótons. Para quem estiver interessado, existe uma sociedade canadiana que publicou umas normas muito interessantes sobre a retirada dos inibidores da bomba de prótons que toda a gente faz em excesso e de forma errada. Essas normas são muito interessantes. Isto é uma à parte. Em relação à paralisia gástrica, a publicar a sonda nasogástrica, porque a distensão gástrica e de toda a parte intestinal vai interferir também com a parte respiratória. Em relação ao intestino neurogénico, tratamento farmacológico com os laxantes e o treino intestinal o mais precoce possível. A partir do momento em que o doente consiga comer, o intestino vai funcionar ou não vai funcionar e, portanto, temos que o ajudar na sua eliminação, de preferência sem perdas, porque senão depois vamos ter as úlceras de pressão. Em relação à parte vesical, também, obviamente, vai haver uma alteração. Numa fase aguda é sempre uma bexiga reflexica, que vai haver uma retenção. Habitualmente não há condições para fazer alveolação intermitente e então ficará o doente em drenagem livre, mas de qualquer forma sempre com o controle da ingesta e da eliminação de líquidos para se ter a noção de o que é que estamos ali a fazer. Importante a substituição da algália mensal. Há lá uma coisa que tem escritas 3 meses, nunca na vida ficar uma algália durante 3 meses. Se for necessário permanecer mais que 1 mês, é a substituição, mas pode ser necessário substituir antes desse período de tratamento. Se o doente começar com uma bexiga hiperativa muito precocemente, há sinais clínicos disso. Os estudos urodinâmicos são o gold standard para nós estudarmos uma bexiga neurogénica. No entanto, em fase aguda não é fácil realizar o estudo urodinâmico. Então temos que ir pelos sinais clínicos e se houver indicação que já temos uma bexiga hiperativa, iniciar os anticolinérgicos, preferir os mais baratos antes de começar com os mais caros. São tão eficazes como os outros e os efeitos secundários, enfim, são bastante bem tolerados. Em relação à termorregulação, há uma alteração pela alteração do sistema nervoso simpático, que é interrompido pela lesão medular, e basicamente o organismo vai adotar a temperatura ambiente ou então responde de uma forma desadequada com hipertermia, hipotermia ou sudorese extrema. Em relação à hipertermia, terem atenção que não é sempre um foco infeccioso, um doente tem um pico febril isolado, muitas vezes é uma situação destas, de alterações da termorregulação ou já um início das situações de disautonomia. Portanto, não tratar, avaliar e ver o que é que vai acontecer a seguir. A hipotermia também pode se instalar com doentes com temperatura abaixo de 35 graus centígrados ou sensação de frio com uma temperatura normal, tanto do doente como do ambiente, e é necessário fazer um aquecimento periférico. Os doentes são muito pouco tolerantes ao frio. Sudorese normalmente aparece acima do nível de lesão, é unilateral, pode ser unilateral, e também o único medicamento que resolve esta situação é a fenoxibenzamina, previne estas situações de sudorese intensa, às vezes intensíssima, que pode até levar à desidratação, tanto na fase aguda como na fase crónica. Chama mais a atenção quando é unilateral. Isto também acontece muitas vezes nos traumatizantes crânioencefálicos. Se olharem para eles e virem metade da cara a transpirar e a outra metade não, temos uma situação de autonomia e a única resolução que nós temos possível para isto era a fenoxibenzamina. Em relação à dor, como ela pode começar muito precocemente, temos a parte traumática, se for o caso disso, temos a parte da compressão, se for uma caso de uma metástase ou de outra situação dessas, e começa muito cedo a dor na lesão medular. A dor na lesão medular é um estudo de há muitos anos, como veem aqui,
Entre 1947 e 2000 já foram publicadas 28 propostas de classificação da dor na lesão medular. Finalmente, em 2012, esta equipa definiu este consenso, o que significa que, além das dores associadas à própria lesão medular, tanto a parte nociceptiva como neuropática, as pessoas podem ter outras situações que também levam a dor. E então quiseram, nesta classificação, incluir todas essas situações, tanto a parte musculoesquelética relacionada com a fratura em si, a parte muitas vezes abdominal que nós temos, a parte da displasia autónoma, os eventuais impactos dos miocárdios da desautonomia, a dor abdominal que também temos, só isto dava uma noção. Depois temos, lá está, outras situações associadas. Na parte da dor neuropática, temos pessoas que têm ao nível da lesão, temos outros que têm abaixo do nível, temos outros tipos de dores neuropáticas associadas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes pode ter já a sua dor neuropática da polineuropatia diabética e que depois vem juntar-se a outro tipo de dor e que é ainda mais difícil às vezes de tratar nas pessoas que têm estas situações prévias. Como sabem, a dor é o quinto sinal vital, é muito falado, mas depois pouco registado, e a nível de medicina física e de reabilitação é um indicador de qualidade de prestação de cuidados. Temos que sempre controlar a dor, porque a dor é sempre algo que não está mal. Há uma coisa que me incomoda nas pessoas com lesão medular, há um período em que podem não sentir nada, depois começam, eu pelo menos sinto dor. Eu digo, não, é mau. Sentir dor é sempre mau, nunca é bom. Sentir dor nunca é bom. É sempre sinal de que alguma coisa não está bem. Até porque a dor, sobretudo a dor neuropática, como sabem, é muito difícil de controlar. E o que é a dor? Não é? Eu gosto desta definição. É aquilo que a pessoa que a tem diz que é, existindo se a pessoa disser que existe. Pronto. Basicamente é isto a dor. Porque nós, de outra maneira, temos as escalas de quantificação da dor, mas é o que a pessoa nos diz, não é? Não há nenhum aparelhinho que a gente põe na pessoa, a sua dor é 3,5.4. É? E, portanto, é exatamente isto. Mas, claro que temos que saber avaliar, não é? Onde é que é a dor, fatores de alívio, de agravamento, o ritmo, a duração, a intensidade. No caso da dor neuropática, se é as formigas, se é a picada, se é o ardor, se é o calor, quais são os descritores da dor neuropática, observar sempre o doente, a ver se objetivamente temos alguma sinal de que podamos intervir mais especificamente. Depois lá está quantificado, com as tais escalas, ou as caras, ou os números, ou aquilo que entenderem, desde que se consiga quantificar objetivamente, para depois podermos ir avaliando e comparando para ver se a nossa intervenção está a ser ou não eficaz, e depois o tratamento. A nossa área é muito boa porque nós podemos ter farmacológico e não farmacológico, não é? Nós temos todos os agentes físicos que podemos intervir, a estimulação elétrica e mais uma série de medidas que se podem ter não farmacológicas. Depois temos o tratamento farmacológico, que nós habitualmente seguimos estas indicações do campaign, não é? Que são as guidelines para o tratamento da dor neuropática nos doentes com lesão medular. Primeiro temos que ver a intensidade da dor, usar terapêutica em combinação, que normalmente é mais eficaz do que ir até à dose máxima de um medicamento isolado, e depois a parte neurocognitiva é muito importante. Há muitos treinos cognitivos e da psicologia que podem ajudar a pessoa a perceber melhor a sua dor e a tolerar melhor, e depois avaliar sempre se a nossa intervenção em termos farmacológicos e não farmacológicos está a ser eficaz e alterar convenientemente para o doente não estar com dores. Só quem teve dores sérias é que sabe o que é ter dor. Era uma coisa que podia acontecer a todos os médicos, ter uma dor bastante intensa para perceber que tem de se tratar os outros. Não deixar passar. Depois, as alterações do tónus. Portanto, durante a fase de choque temos uma reflexia com hipotonia que pode levar precocemente à atrofia muscular, retrações tendinosas e limitações das tecidos articulares, e alguns doentes desencadeiam e desenvolvem espasticidade bastante precocemente após as lesões medulares. Em termos de intervenção, primeiro que tudo, eliminar os estímulos nocivos. A parte não farmacológica, mais uma vez, dentro da nossa especialidade, temos a mobilização, a estimulação elétrica, no caso da hipotonia com a contenção elástica, isto é fundamental, nunca esquecer isto, estimulação, mobilização e contenção. Quando temos espasticidade, mobilização e alongamento, estimulação elétrica, carga e ortótese de posicionamento, que são muito importantes, sobretudo membros inferiores, pés, tibiotársicas e mãos, para não haver limitações articulares. E depois começamos com a intervenção farmacológica. Neste momento estamos limitados ao baclofeno e à tizanidina. Temos que ver as doses toleradas pelos doentes. A medicação adjuvante, porque
frequentemente os doentes têm dor neuropática, a pregabalina e a gabapentina às vezes têm alguma ação a nível da espasticidade, o diazepam em último recurso, devido aos efeitos secundários, e se nada disto resultar, temos sempre a hipótese de colocar o baclofeno intratecal, que é uma grande arma terapêutica para a espasticidade não controlada com uma medicação oral. Em relação à nutrição, falou-se um bocadinho quando se falou da sarcopenia, também nestes doentes é muito importante, a dieta rica em fibras, por causa da obstipação neurogénica, a ingestão de líquidos, pelo menos 1,5 litro por dia, o consumo proteico, por causa da parte da massa muscular, da intolerância à glicose, o tal suplemento de leucina que também se falou na sarcopenia pode ser uma coisa interessante para evitar aqui o balanço de resultado negativo, e no doente que desenvolve úlcera de pressão, não esquecer este aumento do consumo de proteínas que são fundamentais. Em relação a outra suplementação, evitar as gorduras, não é? Porque o doente tem um perfil metabólico completamente alterado. Depois isto são estudos que estão em curso, não é? Suplemento de ômega 3, sim, não. Efeitos cardioneuroprotetores não está nada definido. Os micronutrientes, a mesma coisa. Parece que vão melhorar o metabolismo da glicose e evitar que haja consumo muscular, porque não temos uma glicose com um metabolismo eficiente. O que é importante é sempre isto, plano nutricional adequado à idade, ao biotipo, ao nível de lesão, às comorbilidades e às complicações, que é o que nós chamamos no centro uma dieta medular. Nenhum nutricionista sabe o que é, temos que ensinar. E o que é importante? O que é uma dieta medular? Uma dieta que tenha, de preferência, esta suplementação sem ser com medicação, rica em fibras, mas pobre em flatulentos. Portanto, feijoada, não. E as ervilhas com ovos também não. É parece que é uma comida frequente nos refeitórios hospitalares. Mais coisas. Por fim, ou não é por fim, temos muitas coisas a falar sobre a lesão medular, mas vamos agora ver a parte das alterações psicológicas. Ora, a adaptação à lesão medular, adaptação, a palavra é esta, adaptação, e não aceitar. Ninguém aceita uma lesão medular, ninguém aceita uma doença grave, ninguém aceita ficar com incapacidade. As pessoas vão se adaptando, não é? Umas mais rapidamente, outras menos rapidamente, mas nunca se adaptam, temos que andar com elas toda a vida. E, portanto, é uma incapacidade, é um processo para toda a vida. A intervenção psicológica pode ser necessária logo nos cuidados intensivos, não está naquele meio em que não sabe se é de dia, se é de noite, está completamente desorientado, começa a perceber a sua situação e que aquilo vai ser complicado entre a impressão e a ansiedade, e a privação sensorial e de sono, lá está, pela tal não saber onde é que está, se é de noite, se é de dia, também não ajuda muito nesta situação. Este estudo, que já é antigo, mas não há nenhuma meta-análise mais recente, australiana, os australianos e os canadianos trabalham muito estas questões da lesão medular, onde eu me baseio mais vezes do que nos americanos. Portanto, cerca de metade das pessoas com a lesão medular vão ter alterações mentais, ansiedade, depressão e stress importante, nomeadamente como diagnóstico de stress pós-traumático em situações relevantes. O que se vê é que realmente as alterações a nível psicológico estão 56 vezes mais referenciadas ou referidas ou registadas do que na população em geral. Portanto, é mesmo importante. Sabemos que a tristeza e a ansiedade são reações normais, não é? Uma pessoa que fica com uma incapacidade física grave. A reação emocional só consideramos que é interferente se impede a participação nos cuidados. A pessoa entra em negação e depois diz que não vai fazer nada, que está à espera de morrer ou outra coisa qualquer. Para algumas pessoas, o suporte familiar e amigos é suficiente, mas quando há uma depressão mesmo clínica, com os critérios, é necessária ajuda especializada, psicologia ou psiquiatria. Nas pessoas que já têm uma história prévia de dependência, normalmente precisam mesmo de tratamento especializado e pode levar a estes pensamentos, mas temos que ver se é uma coisa com fundamento ou não. A foco inicial é explicar à pessoa o que é uma pessoa com lesão medular, lidar com as várias reações emocionais. A pessoa vai dizer: eu agora não sirvo para nada, vale a pena continuar vivo, não vale a pena, não consigo fazer nada. Vamos ter que nos focar muito aqui nesta parte. Obviamente que não vamos dizer a um C4, olha, você vai ficar fantástico, não é? É muito mau, porque estamos a criar falta de expectativas. O pior de tudo é criar falta de expectativas aos doentes. Temos que ser realistas sem ser agressivos e ir preparando as pessoas para aquilo que vai ser a sua funcionalidade. O mais fácil é não inventar, não dizer que vai ficar bem, nem dizer que vai ficar mal, até porque numa fase aguda podemos ter algumas surpresas.
vamos tentando ver o que é que a pessoa começa a perceber da sua situação e vamos indo por aí. É mais fácil chegar ao pé do doente e perguntar o que é que já percebeu da sua situação, qual é a noção que tem. E se a própria pessoa começar a pensar, ele chega lá. Não precisamos nós dizer que você vai ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida. Vai ser a pessoa que nos vai dizer isso. Isso é muito mais fácil, a adaptação, do que a imposição da lesão. Que é o que nós fazemos, chegamos lá e dizemos assim, você vai ficar na cadeira de rodas o resto da vida. Não. Se a pessoa chegar lá sozinha, a pessoa ao fim de alguns dias começa a perceber, e aí é mais fácil o período de adaptação. Depois, após a fase de adaptação inicial, para transpor aquilo que nós aprendemos, que nós ensinamos, que nós dizemos aos doentes para o dia-a-dia, aprender a viver com este nível diferente de independência, a reintegração na família, trabalho e comunidade, que nós chamamos de reintegração cívica, é fundamental, e adaptar as atividades. No nosso país o trabalho é sempre complicado porque as pessoas, a legislação relacionada com as pessoas com incapacidade está sempre a variar, umas vezes as pessoas podem trabalhar e receber na mesma o seu subsídio, outras vezes se forem trabalhar perdem o subsídio, depois ninguém quer ir trabalhar porque vai perder o subsídio, depois o trabalho pode não ser fixo, isto é uma complicação dos canecos. Mesmo aqueles que querem e gostam de trabalhar, às vezes deixam de trabalhar porque depois não sabem no futuro qual vai ser a legislação que os apoia ou que não os apoia. E então fica tudo à conta do mísero subsídio que tem. E é importante dizer à pessoa que pode desenvolver outros interesses. Realmente, isto aqui nós nunca sabemos, a reintegração na família, a reintegração cívica e a reintegração na comunidade. Isto aqui é só um dos meus parênteses que às vezes faço. O segundo doente C4, há muitos anos, eu era doente na tocha e até depois aqui no Centro de Reabilitação do Sul. Portanto, já estamos a falar há 14 ou 15 anos. Vai-se casar no dia 13 de julho, no C4. Pronto. As pessoas refazem as suas vidas, gostam de fazer a sua família, e, portanto, tudo é possível. Não é o nível que define, é a pessoa que define aquilo que quer e a sua adaptação à sua limitação. E o que é que nós queremos? Movimento, desporto, atividade, trabalho, desde que deem condições às pessoas para isso. Acho que cumpri o tempo. As perguntas ficam para o fim? Não sei. Sim, né? Mas temos o plano de dar para a próxima pergunta. Ok. Portanto, bom dia. Agradeço já a organização, o convite, a honra, e dou os parabéns que o grau de mobilização de colegas é imenso. Muitos parabéns. Então, irei passar à apresentação do próximo tema, do processo assistencial de reabilitação dos doentes com AVC no treinamento. Irei também aproveitar para falar da interligação com o laboratório. Agora venho aqui a apresentação dos vários colegas do serviço de sentido de reabilitação do SOFAR, que trabalham na reabilitação da AVC. Bom, como se sabe, o AVC nos últimos anos tem-se conseguido diminuir a mortalidade, felizmente. No entanto, o mais elevado número de sobreviventes acarreta mais desafios, nomeadamente o maior número de pessoas para reabilitar e que poderão ficar com incapacidade. A população do Algarve tem aumentado, isso foi comprovado nos últimos censos, e a tendência será para continuar a aumentar. Isto levará, nos próximos anos, um aumento da incidência e da prevalência de pessoas com AVC no Algarve. A unidade AVC tem muitos doentes durante o ano. As pessoas também exigem muitos cuidados de reabilitação, de avaliação e necessidade de reabilitação ao longo da sua vida.
O AVC também é a principal causa de incapacidade crónica no Algarve, com diversas incapacidades que exigem uma gestão apropriada. Normalmente os médicos que se devem reciclam a reabilitação da AVC, para além da sua formação e competência em reabilitação neurológica, têm a cuidar com várias alterações multissistémicas, que vão desde o sedentarismo, mobilidade, expressão, entre outros que eu coloquei aqui. A avaliação prémio FR da pessoa com AVC não é só um acréscimo de qualidade, é sim um dever da nossa parte, como médicos e como especialistas de medicina de reabilitação, de igual modo. Todo doente após AVC tem o direito de ser avaliado por um médico de MFR, e isso existe a nível da norma de Direção-Geral de Saúde, da prescrição de medicina física e reabilitação. Face à necessidade de melhorar o processo assistencial da reabilitação da AVC no chegou a FAT e a nível do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, este propôs-se e conseguiu a acreditação no nível do processo assistencial. Temos mantido essa acreditação, temos tentado manter da melhor forma o processo assistencial, nomeadamente em treinamento, com o objetivo de fornecer orientações às equipas multiprofissionais de saúde no processo de reabilitação de doentes com AVC em fase aguda e subaguda, considerando todas as alterações físicas, auditivas, visuais, intelectuais e emocionais do doente. Neste processo foram criados vários algoritmos, normas de procedimento, de forma de nos guiarmos e conseguimos uniformizar e normalizar, não conseguimos tratar de todos os doentes de igual forma. A partir do momento que o doente é admitido pode haver da AVC e através do serviço de urgência, posteriormente transferido para uma unidade de tratamento e inicia-se o nosso processo de avaliação e acompanhamento. Nomeadamente, se for para a unidade AVC, o protocolo de reabilitação inicia-se o mais precocemente possível, a maior parte até 24 horas após a admissão. No caso de outros internamentos, internamentos de medicina interna, será sempre que o médico responsável, o médico assistente, assim peça a referenciação, dado que estes centros por vezes têm várias complicações, várias complexidades e que a avaliação terá que não ser tão precoce. Aqui no processo assistencial é preciso ter em conta o grau de tolerância que a pessoa terá, quer ao esforço, quer à reabilitação intensiva. Na nossa avaliação temos logo em atenção o prognóstico funcional futuro, o encaminhamento futuro, nomeadamente se o doente tolerar a reabilitação intensiva, se assim o considerarmos, a referenciação a um centro de física e reabilitação, no caso aqui da nossa rede, o CNF Sul, não conseguindo tolerar reabilitação intensiva com outro nível de cuidados, nomeadamente a rede de cuidados integrados, passará para a unidade de convalescença ou para a unidade de média duração. Nós sugerimos sempre, de igual modo, à equipa de gestão de altas qual será o melhor nível de cuidados e eles também necessitam dessa nossa avaliação e dessa nossa ponderação. Durante todo o percurso, desde que o doente é admitido do hospital até a alta, temos que utilizar todos os recursos humanos que estejam ao nosso dispor. Como já referi anteriormente, a reabilitação, nomeadamente na AVC e até no serviço de neurologia, cumpre um protocolo, em que no caso de AVCs isquémicos, o protocolo de reabilitação inicia-se a partir das 24 horas. No caso de AVCs hemorrágicos, só isquémicos pós-fibrinólise a partir das 48 horas, assim como a avaliação fisiátrica cumpre este timing de forma a conseguirmos organizar o plano futuro e encaminhar e referenciar o doente para os níveis de cuidados de reabilitação que já referi anteriormente. Pronto, a equipa de reabilitação temos que conseguir englobar todos os profissionais que colaboram nela, são simplesmente conhecidos.
Seguimos pelo algoritmo de referenciação da Direção-Geral de Saúde, da norma de prescrição de serviços e reabilitação. Os casos de maior gravidade e que toleram reabilitação intensiva irão então para o Centro de Ciência de Reabilitação do Sul, ou referenciamos, depois serão avaliados se é referido se tem realmente potencial ou não. Os que não tiverem potencial seguirão para a rede de cuidados integrados. Alguns deles em ambulatório, casos mais complexos, casos mais instáveis, tentamos mantê-los aqui no ambulatório do serviço de MFR, dado que, caso surja uma complicação em terapia, temos aqui todos os meios ao dispor, realmente cuidados de emergência que estão bastante próximos. Tentamos sempre, após a alta de internamento, seja qual ele for, que se cumpra no nosso processo essencial uma avaliação 3 meses após a alta, excetuando-se, claro, aqui os doentes que sejam admitidos sem IRSU, em que irão manter o acompanhamento no Centro de Reabilitação do Sul até que tenham alta do mesmo procedimento. No entanto, mantemos a avaliação de doentes que entram na categoria de integrados. Temos o cuidado de, sempre que possível, ver onde é que eles irão ser alocados. A unidade de convalescença, tentamos avaliar, ou na cuidado de convalescença, temos colega que vai avaliar na convalescença, ou caso há para a média duração que vai até 3 meses, tentamos avaliar um pouco antes da alta da média duração, até para organizar o plano futuro e avaliar os doentes. Por vezes até temos algumas surpresas nestes doentes que vão para a média duração e no final da média duração eles até já se têm um maior potencial, maior tolerância ao esforço e até a capacidade de reabilitação intensiva e então, quando isso se verifica, aí referenciamos já a posteriori para o Centro de Ciência de Reabilitação do Sul. Sempre que possível, tentamos adaptar o modelo da classificação internacional de funcionalidade, dado que as pessoas não são só doença, não são só deficiência, não são só incapacidade, têm as suas atividades, têm a sua profissão e temos sempre de ter em conta os objetivos da pessoa para o seu futuro. Mais que um prognóstico funcional, tentamos sempre que possível dar um prognóstico de funcionalidade em que nos preocupamos com as atividades e a participação da pessoa. E, por fim, último, tentamos verificar qual é o meio ecológico onde a pessoa se insere, de modo a que também consigamos dar um prognóstico o mais ecológico possível. Peço desculpa pela expressão. Depois, médico, quer a nível de treinamento, quer depois posteriormente em ambulatório, avaliamos também a necessidade de prescrição de produtos de apoio. Sempre que possível tentamos prescrever, de forma a que consigamos dar aqui mais um contributo para a reintegração da pessoa com AVC. E, posteriormente, também em consulta, temos mais diversas técnicas que conseguimos oferecer, desde a mesoterapia, infiltrações, situações de cosmetação, toxina botulínica ou não ecoguiada, ou ecoguiada, aí temos colegas diferenciados que já fazem toxina botulínica com apoio da ecografia e para os quais referenciamos. A toxina botulínica consegue ajudar várias pessoas, quer nas fases subagudas, quer nas fases crónicas. Aqui trouxe um caso, um senhor tinha a mão quase à beira da amputação e conseguiu se salvar com recurso à toxina e apoio de terapia ocupacional e ortótese. A terapia por exercício no AVC também está cada vez mais em voga, irá desenvolver-se nos próximos anos, há vários estudos a decorrer e que irão continuar a incentivar o desenvolvimento do exercício não só nas unidades de reabilitação, mas também na comunidade. Acima de tudo, é sempre necessário incentivar que haja um ambiente enriquecedor, seja qual era a unidade de reabilitação do doente se integre, de modo a que consigamos que as tarefas sejam o mais específicas possível, direcionadas para a pessoa. O treino repetitivo é útil,
tem que ser relevante para o doente, senão não fica aderente ao tratamento. Seja cativante, sempre possível, multissensorial, com interação, se possível com biofeedback, e acima de tudo seja desafiante e progressivo para a pessoa, para ela continuar a caminhar para a máxima incidência possível. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, dar os parabéns à Comissão Organizadora e Científica das Jornadas